Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis, que hoje vai trazer mais uma atividade doutrinária através da nossa companheira Andréia Laporte, que faz parte da União das Sociedades Espíritas de São Paulo e vai discorrer para nós sobre um tema bastante instigante: planejamento reencarnatório. Mas antes que a Andréia possa tomar a palavra, nós vamos agora fazer uma prece. Então, peço que juntos pensemos em Jesus e digamos assim: Mestre amado, amigos espirituais da Casa de Francisco, gratidão por mais esse momento em que podemos juntos estar aqui estudando e aprendendo. Pedimos neste momento que possamos tirar proveito de tudo aquilo que nos será passado nesse dia de hoje. Por fim, pedimos, Mestre amado, suas bênçãos luminosas sobre todo o nosso planeta tão necessitado de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos, uma alegria imensa compartilhar uma pesquisa e um estudo de um tema tão interessante que está diretamente relacionado a todos nós. Nós conversaremos hoje sobre o planejamento reencarnatório. Nossa pesquisa foi feita nas obras de Allan Kardec. Nós estamos fazendo um estudo à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo. Toda reencarnação, ela é precedida por um planejamento, um propósito, uma finalidade, um porquê, um para quê. De acordo com essa doutrina, com a doutrina espírita, o planejamento reencarnatório, ele pode ser escolhido pelo próprio espírito que deseja reencarnar, ou por espíritos mais esclarecidos que ele, que são designados para essa tarefa. É lógico que isso está vinculado ao grau evolutivo de cada um. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem o saber, sem o conhecimento. Com o passar do tempo, das nossas experiências, nós fomos desenvolvendo a capacidade de raciocinar, a nossa intelectualidade. Mas no começo, nós não tínhamos ainda essas potencialidades desenvolvidas. Então Deus, nosso Pai bondoso, nosso Criador, sabendo da nossa inexperiência, dessa inexperiência que nos tornava ainda incapazes de discernir, de escolher o gênero das provas, supria essas limitações, traçando o nosso destino, como fazemos com uma criança desde o berço. Com experiências, fomos desenvolvendo essa capacidade intelectual, melhorando, ampliando e nos dando condições de escolhas. Graças a uma lei divina e natural, o nosso livre-arbítrio foi acontecendo, se desenvolvendo, aumentando, gerando a possibilidade de escolher ou participar, como eu já disse, da definição do gênero das provas da nossa vida material. Essas experiências corpóreas que nós passamos sucessivamente. Mas à medida que o ser vai se aprimorando, o seu livre-arbítrio se desenvolvendo. Então ele vai aos poucos tendo uma maior liberdade de escolher. O que seria esse aprimoramento? A nossa intelectualidade vai se desenvolvendo.
Somos capazes de utilizar a inteligência, aqui colocada como um atributo e não como uma qualidade. E isso nos permite distinguir o bem e o mal, desenvolvendo os nossos atos e as nossas escolhas morais. Muitos pensam que Deus impõe as tribulações das nossas vidas como um castigo, mas a doutrina espírita veio esclarecer e desfazer essa imagem criada pelos homens de um Deus punitivo, vingativo, rancoroso. Deus não precipita nossa expiação. Ele não exige de nós mais do que nós somos capazes de suportar e de oferecer. Deus é sabedoria. Entretanto, muitas vezes ele impõe uma certa existência ao espírito, quando este, ainda por sua inferioridade ou até má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Nada, exatamente nada, acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo, leis que todos nós estamos submetidos. Para saber um pouco mais sobre essas leis, vamos estudar no Livro dos Espíritos a terceira parte. A liberdade de escolha é uma conquista do ser, mas ela está sempre atrelada à responsabilidade e, obviamente, às consequências geradas por essas escolhas. Temos na nossa trajetória, tanto no caminho do bem quanto no caminho do mal, a oportunidade de aprender. Alguns seres, desde o início, eles já seguem pelo caminho do bem. E isso já separa de muitas provas, de muitas dificuldades. Isso os afasta de muitas dessas situações que nós conhecemos como vicissitudes e atribulações. Outros seres, porém, seguem o caminho do mal. E nesse caminho do mal, que não é o adequado, onde prejudicamos as pessoas e a nós vamos nos colocando em situações que geram as tais consequências que falamos. Uma coisa muito importante, nós não estamos fadados a permanecer no mesmo caminho sempre. Nossas ações geram situações. Temos o axioma causa e efeito. Alguns pensam que causa e efeito é uma lei, não é? Mas não tem uma lei causa e efeito. Causa e efeito é um axioma, fundamentado nas leis divinas, fundamentado na lei de justiça, amor e caridade. Mesmo participando do planejamento reencarnatório, os seres não podem ter sucesso sempre na sua empreitada. Eles podem se deixar levar pelas paixões, sucumbirem. Mas Deus, na sua bondade infinita, Ele permite o recomeçar, ter novas oportunidades, novas provas. Quantas encarnações vocês imaginam que nós já experimentamos para chegar no ponto que chegamos? Especula-se milhões, imaginem, milhões de encarnações para chegarmos num estado de ainda espíritos imperfeitos, sem compreendermos ainda totalmente a bondade, com tendências e nuances ainda da maldade, habitantes de um mundo de segunda ordem, mundo de provas e expiações. Importante é destacar que mesmo planejando, programando, nós não podemos prever tudo o que nos acontece. E está aí um equívoco das pessoas quando pensam no planejamento reencarnatório. Nesse planejamento, nós escolhemos o gênero das provas, os detalhes, o sucesso ou a queda nessa empreitada estará vinculada e sujeita ao nosso livre-arbítrio, à nossa livre escolha, às nossas decisões, à nossa resistência, ao nosso esforço, a nossa disciplina, a nossa determinação.
Os acontecimentos secundários em nossas vidas se originam das circunstâncias e da força das coisas, as leis que nós estamos sujeitos. Previstos só são os fatos principais, os grandes acontecimentos que influem no nosso destino ou no nosso caminho. Isso gera muitas incompreensões. Muitos confundem esse planejamento reencarnatório com um destino traçado, fixo, inflexível, que nós não conseguiremos sair, nos libertar, ter outras escolhas. Vamos entender como isso funciona. Os espíritos, quando já capazes no estado errante, o que seria o estado errante? Seria no período entre uma encarnação e outra, ou na erraticidade, como dizemos. Nesse momento, os espíritos, nós espíritos, estudamos, observamos, repensamos situações, ações, escolhas, tendências da nossa vivência corpórea. E aí, nós traçamos um objetivo. Nós nos colocamos como meta um aprendizado, uma situação. E escolhemos o gênero das provas ou as expiações, mas que possam auxiliar nesse aprimoramento ou nesse aprendizado de forma mais rápida. Interessante que alguns espíritos, enquanto ainda encarnados, mas parcialmente libertos do corpo material, no momento do sono, enquanto dormem, já conseguem refletir e pensar e fazer as suas escolhas. As provas são sempre para testar as nossas capacidades, o discernimento das boas escolhas e fortalecer o aprendizado. As expiações são situações que nós geramos como consequências de ações equivocadas, que acabaram prejudicando a nós mesmos, ao outro, aos outros, ou as consequências do uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Lembram do axioma? Causa e efeito? Pois é. Vejam só que interessante. Quando na erraticidade, libertos das influências das ideias carnais, como diz na codificação, nós lamentamos quando não resistimos às tentações das paixões desequilibradas. Nós lamentamos quando falhamos. Então nós nos fortalecemos com a ajuda de outros espíritos, refletindo sobre nós mesmos, conscientes de que temos todos a possibilidade de resistir a essas tentações, de ter sucesso nas nossas provas. Então, o gênero dessas provas, ele está acontecendo através dessa reflexão. Ele não é delineado de forma rígida e inflexível todos os acontecimentos em relação a ele. Por exemplo, de acordo com a necessidade individual, escolher a prova da riqueza ou da miséria, pois cada uma delas pode proporcionar o desenvolvimento de virtudes. Se nós hoje, no mundo material, com tantas tentações, com tantas limitações, nós pensamos, não, eu desejaria sempre a prova da riqueza, porque a gente imagina que seria mais fácil. Nada é mais fácil, mas é tudo de acordo com a minha necessidade. O contexto ao qual nós estamos inseridos, ele está relacionado às necessidades e adequações para esse ou aquele gênero de provas. A mesma coisa quando nós escolhemos reencarnar como homem ou como mulher, depende das situações que nós iremos vivenciar. O espírito não tem sexo. Escolhemos o mundo corpóreo, o mundo material, tem, para que ele possa vivenciar experiências diferentes. Mas, quando o homem, mulher, dizendo ser, submetido à vida material, sofre a influência das ideias carnais, como disse ali os espíritos da codificação, ele só vê nas suas provas o lado mais penoso. Ele fica se lamuriando, reclamando, ele não crê em si mesmo, ele fraqueja, desiste,
muitas vezes não se esforça como deveria ou como poderia, isso que é pior. Os Espíritos dizem para nós que bastaria um pequeno esforço para vencermos uma situação. Que falta de confiança nós temos muitas vezes em nós, em Deus e nos amigos, não é? Quantas vezes nos programamos em nossa vida e não conseguimos seguir com o planejado? Isso acontece diariamente. Nós podemos planejar a nossa vida, que carreira seguir, que escolha fazer, o que planejamos conhecer e de repente não termos força suficiente, não termos as condições muitas vezes de alcançar, porque nós enxergamos nessa dificuldade um empecilho, um impedimento. Quantas vezes no nosso dia mesmo a gente acorda, repensa, planeja algumas situações, planeja algumas metas para que a gente possa alcançar, mas de repente algo nos distrai e a gente não consegue seguir adiante. É o mesmo que acontece numa experiência. Quando nós, ao final do dia, nos damos conta que não conseguimos, nós ficamos frustrados, tristes. E analisando depois, nós pensamos, nossa, eu conseguiria. Eu teria conseguido se me esforçasse um pouquinho só. Assim acontece nas nossas vidas. Mesma coisa quando nós chegamos na erraticidade. Nossa maneira de pensar é diferente. Nós não mudamos, não muda a nossa natureza, mas muda o nosso entendimento, a nossa visão. É importante sempre frisar que as escolhas estão relacionadas ao estado evolutivo. Não é porque nós estamos na erraticidade que mudamos a natureza, como eu disse. Essa visão de compreensão do todo é diferente. Alguns de nós, com senso moral ainda pouco desenvolvido, escolhem nesse planejamento reencarnatório participar ou estar num meio que lhe é simpático, num meio que lhe permita viver seus desejos, num meio adequado aos seus gostos, às suas tendências. Mas eles até podem planejar, até é permitido que participem. Eles planejam, às vezes, superar as tendências num meio assim, mas às vezes também se satisfazer nessa vivência. É algo a se pensar. Será que com a liberdade de escolha, nós não escolheríamos sempre as provas mais fáceis e mais suaves? Pode ser que sim. Hoje nós escolheríamos. Nada difícil. Sabem que também se pode escolher um gênero de vida ocioso e inútil. Depois, quando na erraticidade, nos damos conta disso, percebemos que nada ganhamos, solicitamos uma nova oportunidade para recuperar o tempo perdido, esse período estacionário. Nós não retrogradamos. Esse planejamento reencarnatório nem sempre tem apenas provas e expiações. As conhecidas tribulações materiais. Chegando a um certo grau evolutivo, mesmo sem sermos ainda perfeitos, alguns que não têm nada mais a sofrer dessas dificuldades, mas têm deveres a cumprir, deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para eles. Olha, é tão interessante porque observando o nosso dia a dia, nós acompanhamos pessoas muitas vezes que têm dificuldades tão grandes, passam por atribulações, por doenças, por situações deploráveis e que a gente pensa como uma pessoa passa por tudo isso de maneira harmônica, equilibrada, confiante. Nós nunca devemos perder a confiança e a fé na bondade divina, que não proporciona um fardo mais pesado do que a gente possa suportar.
E essas pessoas muitas vezes já aprenderam o significado de tudo isso, conscientes de tudo isso. Nós também podemos planejar missões. Missões que podem demonstrar ao outro a melhor forma de resistir à tentação, de suportar uma dificuldade. Mas isso caberia um estudo inteiro à parte para compreender se essas missões nos tornam missionários. Mas não raramente nós observamos essas pessoas e elas nos servem de sustentação, de fortalecimento, olhar para nós mesmos e pensar se realmente o nosso fardo é tão pesado quanto nós imaginamos. Muitas vezes nós já ouvimos falar que a dificuldade tem o tamanho, a importância, o peso que a gente dá a ela. Vamos refletir, vamos pensar a respeito, não é? Observando essa resignação das pessoas. Como diz lá o Evangelho, a resignação é a aceitação do coração, a obediência das leis divinas, a obediência e a aceitação da razão. Se nesse planejamento o Espírito escolhe uma prova acima das suas capacidades, o que será que acontece? É capaz que ele realmente não tenha forças para superar essas dificuldades e ele sucumbe. Mas nada nunca será em vão, nada é perdido. Ele vai aprender a respeitar suas limitações, as suas capacidades. É como nós subirmos escada. Então nós vamos subir degrau a degrau. Podemos ir com segurança, nós podemos ir ali subindo um a um, mas nós também podemos tentar a passos largos chegar logo no topo dessa escada. E aí nós estaremos vulneráveis às escorregadas. Isso é o que pode acontecer. Só que escorregou, levantou e continuou quantas vezes for necessário. Podemos também, interessante isso, é escolher o nosso corpo nesse planejamento reencarnatório. Uau! Será que eu errei nessa escolha? Brincadeira à parte, porque é interessante, muitos de nós estamos sempre, a grande maioria, estamos insatisfeitos com o que somos, com a nossa aparência. Mas, ao longo da vida, nós fazemos escolhas comportamentais e elas influenciam no nosso físico. Elas moldam essa nossa roupagem material. Também aí uma oportunidade de aprendizado, disciplina, cuidar de nós mesmos. Mas vamos lá. Nós podemos escolher esse corpo. Mas como funciona isso? Não estou falando daquele corpo perfeito. Estou dizendo daquele corpo que tem imperfeições, limitações, que apresente para o espírito oportunidade de aprendizado. Essas limitações no corpo, essas imperfeições no corpo, elas poderão ser a prova. O espírito pode escolher isso para auxiliar no seu progresso, para vencer os obstáculos. Agora vale ressaltar uma coisa, não é? Nem sempre, porém, nos é permitida a escolha desse corpo, desse invólucro corpóreo, mas sempre nos é permitida a faculdade de pedir, de desejar que seja tal ou qual corpo. Em cada nova existência, o ser dispõe de mais inteligência, de mais capacidade de raciocinar, de percepção do todo, do entendimento do bem e do mal. E melhor ele pode distinguir, escolher entre as escolhas mais adequadas e menos adequadas. Escolher provas análogas às quais ele não soube aproveitar, ou dificuldades que considerem apropriadas ao seu adiantamento. Olha só uma coisa, no nosso dia a dia, muitas vezes,
a gente fica, parece que repetindo as situações. Nós passamos por uma situação desagradável. Passamos. De repente, uma situação muito parecida nos acontece. De repente, outra situação parecida nos acontece. Olha quantas oportunidades nós podemos estar perdendo, porque nós não conseguimos refletir a respeito daquela prova, refletir a respeito daquela dificuldade, tentar compreender o que ela pode tirar de melhor de mim. Nas provas, nas atribulações, nas vicissitudes, nós nos colocamos como vítimas. Não existem vítimas nem injustiçados. Deus é justiça, Deus é misericordioso. A cada um segundo as suas obras. Mas nós temos esse olhar de autopiedade. Nós temos o olhar de culpar o outro das dificuldades e não de olhar a nós mesmos. É interessante, não é? Como é um estímulo ao autoconhecimento, ao aprimoramento, à transformação. Se de repente, nessas dificuldades que nós temos, nós triunfamos, nós nos elevamos e não passaremos mais, porque nós já aprendemos a lição. Mas se não, ela continua, recomeça, volta sempre. As vicissitudes da vida corpórea, ela constituem expiação das faltas do passado e simultaneamente provas com relação ao futuro. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolher, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consciência da posição em que ele se encontra. Grosseiramente, vamos pensar num labirinto. Nós entramos num labirinto. Para tentar sair, a gente vai por um caminho, não consegue, tenta por outro, não consegue, tenta por outro, não consegue. Se a gente se desespera e se desequilibra, fica mais difícil. Mas se a gente se tranquiliza e continua tentando, nós conseguimos sair. Uma coisa importante lembrar e frisar é que a fatalidade ela se relaciona nas provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre o senhor de ceder ou de resistir. É sempre o senhor de escolher. Nós não podemos confundir duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Muitas fatalidades independem da nossa vontade, sim, mas nas escolhas morais não há fatalidade. E isso é bom que a gente entenda, é bom que fique bem claro. O conhecimento de todos os incidentes da nossa rota nos tiraria a iniciativa e o uso do nosso livre-arbítrio. Os atos que praticamos não estão escritos, não estão pré-determinados. Eles são a nossa escolha. O gênero da prova está aqui, no meu planejamento. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou reagir a isso? É escolha minha. O livre-arbítrio existe no estado de espírito com a escolha da existência das provas e no estado corpóreo com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos. E isso é lindo. Podemos, numa mesma encarnação, estarmos sujeitos a diversas situações que nos levem ao aprendizado esperado. Vivemos, parece que revivendo situações semelhantes, justamente porque ainda não soubemos aproveitá-las. Precisamos refletir, buscar autoconhecimento, procurar enxergar um todo, pensar o que essa situação me traz de bom, olhar mais para si, não olhar tanto para o outro. Responderemos por nós mesmos. Segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis.
O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal, lá no seu foro íntimo. Ele sempre pode pedir a Deus a força necessária para suportar, para resistir. Sempre pode solicitar a assistência dos bons espíritos. O amparo nunca nos faltará. Nós temos sempre um espírito designado para estar ao nosso lado, nosso anjo guardião, que nos auxilia nessa experiência, que está ali ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando sempre. Mas vai sempre depender de nós, de nossas escolhas, do bom uso do nosso livre arbítrio. Finalizemos o nosso estudo e agora nós vamos encerrar com um poema de Alta de Souza. O título do poema é Alguém na Estrada. Alguém te espera, o amor, estrada fora, seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sobra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem te arraste ao temporal violento e corações ao frio, à noite, ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama. O próprio coração, fraterno e amigo. É esse alguém, é Jesus que te abençoa. Trabalha, serve, esquece-te, perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Desejo muita harmonia, muita paz, muita força de vontade, muita fé em si mesmo, muita determinação. Estamos todos experimentando, aprimorando, melhorando. Gratos a Deus pela oportunidade da vida, encerramos o nosso estudo de hoje. Muito obrigada, fiquem em paz.